Senado vai decidir quem será o próximo ministro do STF. O indicado por Lula é Jorge Messias, mais conhecido como Bessias. O nome surgiu quando um grampo da Lava Jato foi vazado. Na gravação, Dilma dizia a Lula que havia mandado Bessias entregar os papéis para nomeá-lo ministro. Alô? Lula, seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uma manobra para dar a Lula foro privilegiado e blindá-lo das investigações que o levariam à prisão. É mais um amigo do Lula sendo indicado para o STF. Lembra do que o Lula prometeu na campanha? Não é prudente, não é democrático como presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Pois é, hoje já são 2 amigos que ele tem na corte, sendo que um era seu ex-advogado. Ou seja, um tribunal que deveria guardar a Constituição e ser imparcial virou balcão de negócios políticos. Mas enfim, o que você tem a ver com tudo isso, né? Tudo. Nos últimos anos, o STF deixou de julgar apenas leis e passou a decidir sobre pilares da sociedade, como crime, família, fé, propriedade, liberdade de expressão e até aborto. Então os senadores que ainda não reprovaram publicamente essa indicação vão ter que assumir, diante do Brasil, que estão colocando no STF uma pessoa com esse histórico. Messias, que se diz cristão, se declara evangélico e afirmou a líderes religiosos ser contrário ao aborto. Mas quando o STF o convocou para que se manifestasse sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal em gestações acima de 22 semanas, assinou um parecer dizendo que essa proibição era inconstitucional. A sistolia fetal, só para você entender, é um procedimento em que se injeta uma substância no coração do bebê para provocar sua morte antes do nascimento. Nesse estágio, o bebê já tem chances reais de sobreviver fora do útero. O conselho havia proibido o procedimento justamente porque o bebê poderia nascer com vida e ser encaminhado para a adoção. Esse método é proibido até em países que admitem a pena de morte. Mas como alguém que se diz ser contra o aborto pode assinar um parecer facilitando sua prática? Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que manteve em sigilo os próprios pagamentos. O governo Lula fez da transparência uma bandeira. Prometeu revogar os sigilos e enquanto esse discurso era repetido, a AGU, sob o comando de Messias, deixou de publicar por 8 meses quanto cada integrante da instituição recebia em honorários. Um dado que qualquer cidadão podia consultar todo mês no portal da transparência simplesmente desapareceu. Nesse período, os pagamentos somaram 2,5 bilhões. A justificativa? Incompatibilidade técnica entre sistemas. 8 meses de problema técnico. E os dados só voltaram a ser publicados depois que a imprensa questionou. Vão ter que assumir também que estão apoiando uma pessoa que deixou de investigar o sindicato do irmão de Lula em meio a uma fraude bilionária contra os aposentados. Aposentados que tiveram dinheiro descontado sem autorização. Bilhões de reais, tirados de quem trabalhou a vida inteira. Em setembro de 2024, um relatório interno chegou à cúpula da AGU, listando 9 organizações com suspeitas de descontos irregulares. Entre elas, o sindicato cujo vice-presidente é Frei Chico, o irmão do presidente Lula. Quando o Messias foi à justiça pedir o bloqueio de bens, deixou de fora 6 das 9 apontadas pelo próprio relatório. Adivinha quem ficou fora da lista? Exato, o sindicato do irmão do Lula. Vão ter que assumir que estão apoiando a pessoa que criou um órgão do governo para definir o que é verdade e mentira no Brasil. Isso mesmo. Messias criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, o Ministério da Verdade. O problema é simples. Quem decide o que é desinformação é o próprio governo. Desde a sua criação, a Procuradoria não atuou em nenhuma denúncia contra membros do próprio governo, mas atuou em casos que atingiam diversos adversários, chegando a pedir direito de resposta contra jornalistas e parlamentares da oposição. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que faz de tudo para que os brasileiros presos do dia 8 de janeiro continuem na cadeia. Brasileiros comuns, trabalhadores, aposentados, mães de família. Pessoas que foram a Brasília para manifestar sua indignação e que hoje estão presos com penas absurdas, fruto de processos repletos de irregularidades. Enquanto o povo brasileiro luta por uma anistia para corrigir esses erros, Messias declarou: Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Indignados. Ele falou em indignação. A verdadeira indignação está em outro lugar. Está no brasileiro que paga impostos e vê o dinheiro desviado em corrupção, que leva o filho doente ao posto de saúde e não encontra médico, que vê a violência aumentar e não encontra segurança nas ruas. Essa é a indignação real. E agora esse homem quer ser o juiz dessas mesmas pessoas. Esses senadores vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que concordou com o veto de Lula à proibição da saidinha. Eu vou te explicar. O Congresso aprovou com ampla maioria um projeto proibindo a saída temporária de presos do regime semiaberto para visitar a família. Lula vetou esse trecho e Messias concordou, conforme publicado pelo próprio ministro da Justiça. Presos continuam saindo, as vítimas continuam sendo ignoradas. E esse homem vai decidir sobre segurança pública no tribunal mais alto do Brasil por décadas. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que é a favor de censurar
a internet. Messias defendeu que as plataformas digitais deveriam ser obrigadas a remover conteúdos antes mesmo de decisão judicial. Na prática, uma rede social passaria a monitorar o que você publica e decidir se aquilo pode ou não ficar no ar, sob pena de ser processada pelo governo, sem juiz, sem processo, sem direito de defesa. O mesmo homem que quer dar ao governo o poder de silenciar o que circula na internet vai sentar no tribunal que decide se isso é constitucional ou não. Para você ter ideia, ele citou Lula 54 vezes em sua tese de doutorado. Será que ele vai ser imparcial? Será? Saiba que o senador que aprovar essa indicação estará dizendo sim para tudo isso. Para o aborto, para o sigilo dos próprios pagamentos, para a omissão nas fraudes do INSS, para o Ministério da Verdade, para a prisão injusta de centenas de brasileiros do 8 de janeiro, para a saidinha de presos e para a censura nas redes sociais. A votação, infelizmente, será secreta. Portanto, só tem um jeito de saber quem é quem. A declaração pública que não votará a favor do Messias. O povo brasileiro não esquecerá.